que podemos começar a chamar o nosso primeiro convidado, o ministro Alexandre de Moraes. Quem vai estar comigo, conversando com ele, vai ser o Felipe Recondo, do Jota. Começar agradecendo ao ministro por ter aceitado esse convite, também por ter marcado um julgamento super importante para a próxima semana e garantido aqui o quórum das pessoas. E, ministro, vou começar logo com... acho que não preciso apresentar todas as credenciais do ministro Alexandre de Moraes. A gente escolheu esse assunto, a máquina pública, e o senhor foi muito lembrado pelo seu conhecimento do sistema judiciário, por ser um grande constitucionalista, e a gente queria começar um pouco explorando como funciona essa máquina judicial. O senhor, quando assumiu o cargo, tinha uma lista infinita de processos para julgar. Eu acho que eu anotei aqui, eram quase 7.000 processos. O senhor conseguiu diminuir esse acervo em 90%, chegou a 662 no começo do ano. E aí, o 8 de janeiro, sujou sua lista completamente, quase 2.000 processos novos para julgar. Então, eu queria começar perguntando como o senhor dá conta desse volume de trabalho e como é a metodologia para dar conta de tudo isso, porque me parece quase que humanamente impossível julgar tantas coisas. Bem, bom dia a todos. Eu agradeço o convite. Primeiro, é um prazer estar aqui com vocês. Veja, eu acho que a organização no gabinete, eu sempre fui muito organizado e muito disciplinado, né? Então, a organização é muito importante. O que ocorre, eu estou nisso na vida pública desde os 22 anos, quando eu entrei no Ministério Público de São Paulo. Às vezes as pessoas chegam e começam a derrubar pilha. Hoje é tudo digital, no meu tempo de promotor era pilha, né? Vem a pilha, você derruba a pilha, sem fazer um diagnóstico. Eu fui aprovado e nomeado dia 22 de fevereiro de 2017. Como tinha o carnaval, então atrapalhou a posse logo, tem sempre que dar umas 2 semanas para burocracia. Na terceira, que seria a posse de carnaval, então eu tomei a posse dia 22 de março. O que eu fiz nesse mês, né, no gabinete? Eu fiz um inventário de tudo que tinha. Então, eu fiz um inventário, passei um pente fino nos 7.000 processos, classifiquei da minha forma, porque cada pessoa tem uma forma de classificar, fiz os modelos, os meus modelos, fiz as determinações que eu achei. Então, quando eu assumi, eu já tinha a visão geral do gabinete. Isso é que, às vezes, me parece, falta, não só no Poder Judiciário, mas, no geral, falta, antes de começar a trabalhar, um planejamento melhor. Um mapeamento e um planejamento. Tem muita gente boa no judiciário que trabalha muito, mas acaba enxugando gelo por falta de planejamento. Então, um dos tópicos, né, de planejamento meu, acabar com os processos antigos. O meu gabinete, tirando 8 de janeiro, o meu gabinete, com 1 ano e meio de Supremo, já era o melhor gabinete, e continuou nesses anos todos. Agora, obviamente, com essas 1.300 denúncias, por 6 meses vai ficar ruim, porque em 6 meses eu vou terminar todas elas. Mas, o que eu fiz? Eu tenho 91% do meu acervo tem 18 meses. São processos que entraram há 18 meses. Então, limpando tudo, porque não é razoável que alguém tenha que esperar um recurso ser julgado no Supremo 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos. Então, também você ataca o que é mais antigo. Então, é uma organização. Acho que o que falta um pouco na máquina pública brasileira é um mapeamento e organização para, a partir disso, atacar o que é possível atacar.
Pronto. Bom dia, Carol, bom dia, ministro. Uma dúvida que a gente sempre tem quando a gente cobre o Supremo há tanto tempo, e a gente vê aquela estrutura de assessores também, a gente sabe que os assessores o ajudam, evidentemente, minutam votos, etc., mas como manter a coerência e até onde os assessores que o senhor tem liberdade para atuar, e como é que o senhor faz o controle disso, pensando em máquina? Talvez uma estrutura fordista que o Supremo tenha que ter criado, ou criou, ao longo dos anos, para conseguir dar conta de tanto trabalho, porque alguns ministros, até no passado, diziam: eu tenho a consciência tranquila de ter lido as ementas dos meus votos, que era o que dava. Como é que é essa estrutura com o senhor? Bem, eu vou falar por mim, né? Pela minha estrutura, não pelos outros gabinetes, obviamente. Veja, a assessoria faz o quê? A assessoria faz, né, e você vai moldando a assessoria, cada ministro molda a assessoria, né, a sua personalidade. Eu, todos sabem, sou muito descentralizador, né? É uma característica minha descentralizar. Então, a assessoria faz os relatórios e os meus modelos. A assessoria tem liberdade para fazer estudos, não tem liberdade para fazer voto. O voto faço eu. Todos os votos? Todos. Mas é impossível. Não é impossível. Por quê? Reclamações. Você faz um modelo, são 30 reclamações iguais. Então, obviamente, aí eu não preciso ler as 30 reclamações, porque o modelo foi feito. Por isso que eu digo a importância de fazer os modelos. Agora, os casos importantes, eu tenho certeza que é assim com todos os ministros, as novidades, cada um faz o seu. Eu, inclusive, os casos importantes, eu faço à mão mesmo, né? Eu vou escrevendo e depois que eu digito. Mas aí o senhor, evidentemente, fala com a assessoria e fala: não, esse caso eu quero, é importante, e que critério é esse para dizer esse caso eu vou pegar e vou fazer à mão? Não, todo caso que é diferente, que não é modelo, a assessoria sabe que é o que eu vou fazer. Agora, nós temos muitos casos repetitivos, óbvio. Então, habeas corpus, vou dar um exemplo aqui, que tem demais, habeas corpus pedindo tráfico privilegiado. É o mesmo modelo. Então, se a situação é a mesma, é o mesmo modelo. É por isso, e eu sempre disse isso desde o tempo de promotor, um bom relatório é a coisa mais importante do judiciário. Porque se a assessoria não souber fazer um bom relatório, você não consegue aplicar o modelo certo. A partir do momento que você faz um bom relatório, detalha, e quando há uma especificidade, então, daí a assessoria me comunica: esse seria o modelo X, mas tem essa questão específica aqui. E daí a gente trabalha em cima. Ficou uma dúvida de como o senhor vai conseguir julgar os 1.300 processos do 8 de janeiro em 6 meses. Os 6 meses eu fui animado, né? Parece uma vez, quando eu era secretário de Segurança Pública em São Paulo, roubaram 2 toneladas de explosivo, perto de Guarulhos. E eu estava com o governador Alckmin, hoje vice-presidente, nós estávamos no interior, em Presidente Prudente. Isso foi num sábado de manhã. Aí me entrevistaram, perguntaram isso, eu falei: em 48 horas está resolvido. Aí o meu diretor do DEIC me ligou e falou: secretário, 48 horas? Eu falei: agora se vira. E, na verdade, foram 72, mas daí domingo não conta, para dar as 48, a imprensa aceitou essas 48. Veja, eu já fiz algumas reuniões com a Procuradoria. A Procuradoria, e nós estamos acertando isso, que é blocos de 30 denúncias, porque as testemunhas são as mesmas. Então, nós vamos fazer bloco de 30. Vamos ver agora, obviamente, estou aguardando as defesas prévias para ver o número de testemunhas arroladas. Já no recebimento da denúncia e na intimação, eu coloquei que as testemunhas de antecedentes não serão ouvidas, basta fazer uma petição justificando. Então, nada justifica 8 testemunhas de antecedentes para falar que a pessoa é ótima. Então, escreve, assina
e junta. Então, isso vai dar uma celeridade boa, e os meus juízes instrutores, eu vou fazer com meus 4 juízes instrutores, as audiências. Então, não vou dizer que 6 meses todos os processos estarão acabados, até porque nós não conseguimos terminar o finalzinho do recebimento da denúncia, porque alguns foram trocando de advogados, então pediram mais prazo. Então, sempre há alguns problemas, mas, pelo menos, aproximadamente 250, que são os crimes mais graves e que estão presos, esse em 6 meses, com certeza, eu vou encerrar. O Supremo vai encerrar. Nisso existe uma crítica, a gente ouve, inclusive, de advogados, de acadêmicos, etc., de que não haveria uma individualização das penas e que isso que o senhor das condutas, né? Das condutas, desculpe. Das condutas não estariam suficientemente individualizadas e que o Supremo estaria recebendo essas denúncias dessa forma também, num modelo. Em algum momento vai chegar a data de individualizar melhor essas condutas? Veja, com todo respeito, quem fala isso não entende nada de direito penal. Absolutamente nada. Porque não é uma novidade de agora. Se aqui começar uma rixa, o crime de rixa é a mesma coisa. Então, começa uma rixa, um batendo no outro e destrói tudo. Eu não preciso falar que o A destruiu a segunda cadeira, o B riscou o carpete. Esses crimes, né, que têm condutas múltiplas, você precisa individualizar a conduta. Ou seja, estava no local, tem que comprovar que estava no local, participou da depredação e houve a depredação. Você não precisa dizer que riscou o quadro tal, o outro riscou tal. E isso não é de agora, isso é histórico no direito penal. Absolutamente todas as denúncias, no voto, há a citação da defesa prévia de cada um, ou seja, eu tive o trabalho de analisar a defesa prévia de cada um, colocar qual a defesa que eles colocaram, e analisando as condutas. Quem estava no Congresso, quem entrou no Supremo, quem entrou no Executivo. Então, essa é a descrição da conduta. Isso foi analisado. Não há o que descrever mais. O que a defesa tem que colocar, e aí, a partir de agora, no devido processo legal, a defesa vai dizer, não estava lá, ou estava lá e nada fiz. O estar lá já é crime, mas se comprovar que nada fez pelas imagens, então, alguns crimes caem, então aí cada tipo penal vai ser analisado. Agora, da mesma forma que a Procuradoria descreveu as condutas na denúncia, o Supremo também analisou cada conduta dentro desses crimes de conduta múltipla e recebeu, até agora, 92% das denúncias. Isso, e só para acrescentar nesse ponto, né, a gente estava conversando antes, e o senhor estava dizendo que essas pessoas parece que passaram por uma lavagem cerebral e continuam achando que não fizeram nada de demais. E essas pessoas que a gente viu presas ou participaram de depredação ou estavam no acampamento, mas a gente ainda não viu, como o senhor disse, inclusive lá no inquérito das fake news, né, os financiadores verdadeiros, ou quem está de fato por trás. Essa investigação vai chegar a essas pessoas? Em que momento o senhor acha que isso aconteceria? Nós já temos mais de 38 financiadores presos. As prisões preventivas foram decretadas após o dia 9. Dia 9 foram as prisões em flagrante. E depois as investigações foram demonstrando já organizadores, foram demonstrando divulgadores, financiadores. Então, em torno de 38 a 42 pessoas já presas, e as investigações continuam, a Polícia Federal continua investigando. Mas a pergunta de financiador é que sempre parece que tem alguma coisa muito maior por trás dessa estrutura. Porque, da forma como está descrito hoje, parece que era uma coisa pulverizada, eram pequenos financiadores, alguém que pagava um ônibus. É isso mesmo? O esquema era esse? A polícia está investigando. Ministro,
Eu converso muito com os correspondentes internacionais, inclusive está aqui a Marina, do Washington Post, e é curioso porque os chefes lá nos Estados Unidos ficam um pouco confusos quando vão receber o feedback dos repórteres, porque parece que o senhor é a própria justiça brasileira. Todos os casos, pelo menos os mais midiáticos, para não dizer os mais importantes dos últimos anos, estavam com o senhor. E aí eu queria entender em que momento o senhor percebeu que não estavam lidando com um governo normal, democrático, e que os freios existentes não seriam suficientes. Eu não faço juízo de valor de governo nenhum. Então, os casos foram sendo distribuídos para mim, porque, injustamente, dizem que os casos foram dados a mim. Não. Tirando o inquérito das fake news, foi designado, até porque é previsão regimental, o presidente, ao abrir, pode ficar com ele ou designar alguém. O ministro Toffoli, então, o presidente me designou. O dos atos antidemocráticos foi distribuído normalmente. O distribuidor não gosta de mim, caiu comigo. O caso em que são investigados o ex-presidente Bolsonaro e o ex-ministro, hoje senador Sérgio Moro, foi o caso da acusação da PF, era do ministro Celso. O ministro Celso se aposentou, foi redistribuído, caiu para mim também. Então, esses casos, obviamente, a partir desses casos, aí, os casos conexos, aí a distribuição é por prevenção. Então, nós fomos investigando, a polícia foi investigando, e se percebeu realmente que havia milícias digitais atuando não só, num primeiro momento, contra os adversários políticos, mas, num segundo momento, como ficou claro, atuando contra a justiça eleitoral, contra a credibilidade da democracia. E, por uma coincidência, porque também foi uma coincidência, eu assumi a presidência do TSE nesse momento. Então, quem olha de fora pode achar que eu quis pegar tudo, mas, na verdade, foram distribuições e a coincidência. Por rodízio, é um rodízio, todos sabem aqui, por antiguidade, os ministros supremos vão indo por TSE, e aí acabou coincidindo. E, obviamente, numa eleição polarizada como foi, a visibilidade acaba sendo muito grande, porque o presidente de um tribunal, como o TSE, acaba representando o tribunal. Mas eu tomei o cuidado de, assim que assumir, editar uma portaria no TSE de que todas as liminares deveriam ser, durante as eleições, imediatamente colocadas para o plenário, exatamente para evitar qualquer acusação de personalismo ou qualquer acusação de uma conduta individual, e absolutamente todas as liminares, a propaganda, todas foram submetidas ao plenário em 24 horas no TSE. Da mesma forma que, não raras vezes, eu leio críticas de que o ministro Alexandre afastou o governador. O ministro Alexandre prendeu o ex-ministro da Justiça. Veja, em 24 horas, isso foi colocado no plenário virtual e foi referendado por todos os ministros. Então, eu entendo até, porque a narrativa, e principalmente a mídia, precisa sempre de um personagem. Então, nunca sai o Supremo Tribunal Federal, o tribunal, precisa de um personagem. Mas tudo que foi feito foi referendado colegiadamente. Ministro, mas isso é bom ou é ruim, essa fama? Porque, inclusive, algumas coisas a gente percebe o seguinte... Levando em conta que... Passou a gerar medo, inclusive. Eu não ganho mais por causa disso. Eu não trabalho menos. E sou vigiado 24 horas por dia. Bom não pode ser, né? Então, mas faz parte também. Não, se você perguntar, é bom? Não. Me incomoda? Também não. Mudou a rotina da família do senhor? Porque a gente costumava ver muito mais os ministros do Supremo em restaurantes aqui em Brasília, na rua. Hoje em dia é raríssimo. Como isso afetou a segurança? Gera alguma paranoia? Não, foi o que eu disse. Isso é bom? Não. Mas me incomoda? Também não.
eu continuo mantendo minha vida. Depois, em 2020, depois de alguns problemas e algumas prisões efetuadas, nunca mais tive nenhum problema. E esse protagonismo como juiz da democracia acabou levando o senhor a ser chamado pelos detratores de Xandão e pelos democratas de Xandão. Não, pelo Roberto Jefferson. Mas acabou sendo adotado carinhosamente também pelos democratas. E eu queria entender se esse apelido também pegou no seu círculo íntimo. Os amigos chamam de Xandão? Não, porque, na verdade, eu tenho 3 filhos, um chama Alexandre. E, desde menino, o apelido dele era Xandão. Ele até brincou comigo, roubou meu apelido. Eu nunca ninguém chamou de Xandão, e amigos, íntimos também não. Mas ficou para o bem e para o mal, né? Quem critica e xinga fala Xandão, quem elogia fala Xandão também. Então, tudo bem, não tem problema. Ministro, quando o senhor assumiu o inquérito das fake news, obviamente o senhor não tinha ainda um retrato do que era esse sistema. A gente viu vários materiais, livro da Patrícia Isso Campos porque Melo, hoje era para falar da estrutura do judiciário. Não, mas eu quero saber... Essa responsabilidade é da Carol, não minha. Essa é a estrutura do judiciário. Mas, falando em estrutura... Por falar em estrutura, o inquérito... Não, por falar em estrutura, como funciona? O que o senhor detectou de funcionamento dessa máquina de fake news que não existia, ou que o senhor não conhecia? E o que surpreendeu dessa máquina? Se ela era bem organizada, bem operada, e como lidar com ela, evidentemente, né? São muito competentes, né? A verdade é que, até hoje, a extrema-direita é muito mais competente nas redes sociais do que todo o resto junto. Se você somar tudo junto, leva de 10-0, basta ver quando querem, entra nos top 10, assim, imediatamente. Então, são realmente competentes, e isso nasceu nos Estados Unidos, foi exportado para o mundo todo, e com uma competência incrível mesmo, porque o vídeo sai na hora, o meme sai na hora, e passa para cá, passa para lá. E, infelizmente, as pessoas têm preguiça, né, de buscar notícia verdadeira. Hoje é muito fácil você ter uma notícia falsa ou verdadeira no seu celular. Fica apitando, vai passando. As pessoas acostumaram a receber essas notícias, e não dão valor ponderado para uma e outra. Então, não importa se é uma pessoa que se auto-intitula especialista, ou se é um especialista mesmo em política externa. Não importa. Importa aquela notícia, e se a pessoa concorda com o viés ideológico daquela notícia, ela passa para frente. Eu acho que o grande salto dessa extrema-direita nas redes sociais foi exatamente conseguir pegar nas pessoas, no fundo das pessoas, aquilo que estava adormecido nas pessoas. Eu tenho certeza que aqui todos nunca pensaram que tivessem pessoas tão próximas, fascistas, racistas, misóginos, pessoas de uma convivência de anos e anos, que guardavam, às vezes soltavam uma piadinha besta, mas seguravam. A extrema-direita conseguiu fazer com que essas pessoas não só se liberassem, mas tivessem orgulho disso. Por quê? Porque começou a circular notícias como se isso fosse normal. Normalizou. E, ao normalizar isso, em que pese isso é sempre repetido, que a bolha só fala com a bolha, mas a bolha incomoda os demais. Essa normalização do que sempre foi, diríamos, errado, essa normalização foi, ao meu ver, o grande êxito dessa extrema-direita contra a democracia. E o Supremo entrou na mira, evidentemente, e provoca, imagino eu, ministro, uma necessidade de mudança também do Supremo e do TSE de se comunicar com a sociedade. Isso o senhor detectou também? O senhor, obviamente, já vinha de uma carreira na política, na administração pública, e se comunicava muito bem. Os juízes não necessariamente se comunicam bem. Isso força o tribunal a se comunicar de forma distinta?
E acrescento, o senhor deu todo esse diagnóstico. Como é que se enfrenta ele? Eu tenho muita dúvida em relação a isso, porque comunicação oficial nunca vai conseguir fazer frente a essa vamos dizer, profissionalização que teve. Até porque, na comunicação oficial, nós temos limites, temos ética. Então, você não pode querer jogar, né, com as mesmas armas, que essa extrema-direita, esses radicais jogam. Acaba perdendo. Nós avançamos muito, né? O que é fato, o que é fake. O TSE, principalmente, junto às redes sociais, tudo que apareceu do TSE, nas redes sociais aparecia o link para ver, para consultar. Então, dentro do razoável, acho que tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Tribunal Superior Eleitoral, nós avançamos. Mais do que isso é muito difícil, porque não é o nosso campo de atuação, nós não podemos vulgarizar a justiça e nós não podemos também jogar com os mesmos instrumentos. Nós temos como combater isso? Nós temos que combater com dois pontos. Obviamente, com educação, e isso leva mais tempo, e com punição. Infelizmente, no Brasil, e eu falo isso há muitos anos, desde o tempo de promotor, o Brasil tem alguns traumas pós-ditadura. Um dos traumas é confundir autoridade com autoritarismo. É um trauma brasileiro, que agora, em virtude de tudo que ocorreu, está começando a melhorar. Mas o Brasil tem esse trauma. E esse trauma de confundir autoridade com autoritarismo, ele se refletiu na questão da insegurança pública brasileira, independentemente dos governos de direita, de esquerda, de centro, o governo federal nunca quis se meter em questão de segurança, porque, ao investir nisso, eu falo, olha, é um governo autoritário. Polícia ficou como questão autoritária. E o Brasil foi seguindo nisso. Você pega a Inglaterra, país que não tem esse trauma, não tem esse problema. A Inglaterra, não importa se é o Partido Conservador ou trabalhista, a segurança pública é lidada da mesma forma. Estados Unidos, se são democratas ou republicanos, da mesma forma. O Brasil ficou com isso. E, a partir disso, todos os problemas brasileiros falam, não, isso se resolve com educação. É verdade, mas não é só com educação. Se alguém aqui infartar, alguém aqui fala que está uma porcaria, quer levantar, só que aí eu olho feio, a pessoa infarta, porque acham que eu sou mal, né? Então a pessoa infarta. Daí eu pergunto, tem algum médico? O médico vai lá e começa para a pessoa está estribuchando, vai para a pessoa e fala, você não devia ter comido carne vermelha, você deveria correr, você deveria ter emagrecido, você não pode beber, não pode fumar. Vai adiantar alguma coisa? A pessoa vai morrer. Tem que resolver o problema e educar. São coisas paralelas. O Brasil abandonou, de forma efetiva, essa questão de aplicar a lei rapidamente, aplicar a punição rapidamente. Basta ver, e eu repito sempre isso, o que as redes sociais se tornaram, uma terra sem lei. E no momento em que se pretendeu regulamentar isso, atos criminosos fizeram para jogar a população contra os parlamentares. A educação vai resolver? Vai resolver a médio e longo prazo. Parte da educação, não só atual, mas as futuras gerações, parte da educação é mostrar que tudo que você faz tem uma responsabilização, que você tem liberdade com responsabilidade. Senão nós não vamos conseguir avançar. Nenhum país do mundo civilizado chegou ao primeiro mundo sem garantir liberdade com responsabilidade. Então, esse binômio que eu acho que nós temos que ter. Temos que investir na educação, inclusive em relação às redes sociais, mas mostrar que quem exceder
a sua liberdade com atos criminosos, é rapidamente punido. Tem legislação suficiente, o senhor acha, já para essas punições? E o senhor levou, obviamente, insumos para o Congresso Nacional sobre um projeto para regulamentar isso. O que o senhor acha que é base para uma responsabilidade mantendo liberdade de expressão e de informação? Olha, eu vou ser muito sincero, eu acho que com o arcabouço jurídico hoje, interpretando a necessidade, não precisa de mais nada. Até porque, se o judiciário passar a entender que as big techs são empresas de mídia, basta aplicar essa responsabilização. Porque é a política do avestruz, né? Achar que as big techs são empresas de tecnologia. São as maiores empresas de mídia do planeta, as que mais faturam com mídia no planeta. Obviamente, o ideal, até por ser novidade, é uma regulamentação que eu defendi sempre minimalista. Eu entendo que com 5, 6 artigos você resolve momentaneamente, não resolve o problema, mas a questão, você resolve a questão de responsabilização, daqui a 1 ano você vê o que falta e vai regulamentando. A hora que se pretendeu regulamentar tudo ao mesmo tempo, você conseguiu arestas em todos os espaços, não só das big techs, mas outros espaços. Mas me parece, e o TSE deu mostras disso, que é possível. Quando eu assumi o TSE, as decisões judiciais colocavam que as big techs tinham que tirar em 48 horas as publicações ofensivas, criminosas. 48 horas. Eles riam. Até porque 48 horas já é notícia velha em rede social. Eu fiz a reunião, falei que iam tirar em 2 horas. E 48 horas antes da eleição, em 1 hora. Eles disseram que era impossível. Eu disse que era possível, sem conhecer muito de tecnologia, mas eu sei que com um aperto de botão e com R$100 mil por hora de multa, tudo é possível. No dia da eleição, eles estavam tirando em 15 minutos. Dava a decisão administrativa, 15 minutos eles tiravam. Ou seja, claro que é possível. É má vontade, é comodismo, é muito dinheiro envolvido. Como é possível impedir pornografia infantil, pedofilia e questão de direitos autorais? Isso todas as big techs evitam. Eu perguntei nas reuniões para todos, eles disseram, mais ou menos 92%, 93% não tem um likezinho, um clique. Os outros 7%, se a gente ficar na dúvida, vai porque é tudo inteligência artificial. Os outros 7%, 8% vai para uma equipe que analisa e aí resolve isso. Veja, ele já tem um mecanismo. É só incluir, que é uma das minhas propostas ao Congresso, é só incluir outras questões. É incluir fascismo, nazismo. Veja, não são coisas subjetivas. Todo mundo sabe o que é nazismo, todo mundo sabe o que é fascismo. É incluir os tipos penais que a nova lei previu, atentar contra a democracia, e com inteligência artificial você vai tirando. É má vontade. Então, se é má vontade, tem que ser regulamentado. Se não for regulamentado, assim, faz parte da democracia. Se não houver regulamentação, você tem que adaptar a interpretação à legislação que existe. Como o Supremo Tribunal Federal vai julgar a questão, se já foi marcado, foi adiado, mas vai julgar e vai analisar o artigo 19. Então, sempre é bom uma regulamentação, até porque uma regulamentação dá base para novas interpretações. Mas, se não houver isso, o judiciário instigado, provocado, ele tem que solucionar. Nós não temos no Brasil non liquid, não decido. Tem que decidir, e vai decidir. Queria voltar para a formação do Supremo, porque essa máquina pública, no fim das contas, é gerenciada por ministros que têm suas posições, suas personalidades, são indicadas por presidentes que também fazem essas escolhas por razões diferentes.
eu e Felipe, a gente estava conversando como, no governo Fernando Henrique, ele estava muito interessado numa reforma administrativa e os ministros indicados para ele uma reforma liberal, e esses ministros um pouco tinham esse pensamento. A gente viu o ex-presidente Bolsonaro indicar ministros evangélicos, como era a orientação dele, e agora a gente está passando por uma nova indicação, que é a do Zanin, advogado do ex-presidente Lula, para uma vaga no Supremo. Eu queria entender o que o senhor acha que é preciso nesse currículo para ser indicado ministro do Supremo Tribunal Federal. O senhor mesmo, quando foi indicado pelo presidente Temer, também teve críticas, né, à sua indicação. O presidente, não por mim, nunca critiquei, mas... Agora ninguém me criticou. Queria entender o que o senhor Não vê... teve um senador de esquerda que votou em mim para o Supremo. O que é preciso ter no currículo para ser um bom ministro do Supremo? Todos os ministros do Supremo precisam ser pessoas de super confiança do presidente? A gente vai chegar no momento que é só essa o critério para indicar um ministro do Supremo? São dois critérios: notável saber jurídico e ilibada conduta. Esses são os critérios constitucionais. A gente não pode criar fantasias, cada um criar fantasias de como gostaria que fosse o outro nomeando. Porque, na verdade, é isso. Quando se criam fantasias do mundo ideal, é porque o outro está nomeando. Cada um deveria pensar, tá, se eu fosse nomear, porque é fácil falar, não, o outro tem que nomear isso, tal. No mundo todo, os critérios, e vou dizer o seguinte, eu acho o melhor critério ainda é o critério brasileiro, que vem do norte-americano, que a Áustria também adota para o Tribunal Constitucional, que é o presidente da República escolhe e o Senado Federal aprova. Eu não tenho nenhuma dúvida, eu tenho uma obra sobre isso, tribunais constitucionais, estudei inúmeros tribunais, eu não tenho nenhuma dúvida que essa é a melhor forma. Tem problemas? Tem, mas todas têm. Tem PECs que prevêem que o Supremo faz uma lista sextupla ou tríplice e manda para o presidente. Veja, é o mais do mesmo. Obviamente, o Supremo, ao escolher, vai escolher pessoas próximas, fica muito mais difícil você ter posições diferentes e a evolução do tribunal. Três têm que ser escolhidos pelo presidente, quatro pelo presidente, 3 pelo Senado, 3 da Câmara, 1 pelo Supremo. Será que não vai politizar mais ainda? Será que a escolha, como é feita pelo TCU, no TCU, que são 3 da Câmara, 3 do Senado, 3 do presidente, é melhor do que a escolha do Supremo? O presidente foi eleito. Se nós pegarmos, e às vezes se faz também a comparação errônea, se nós pegarmos os Estados Unidos, nenhum presidente democrata escolhe um republicano. E ninguém lá fala, que absurdo, o presidente escolher um republicano que pensa igual a ele. Ele vai escolher alguém que pensa diferente dele? Essa escolha, e ao mesmo tempo, o mandato de presidente da República e vitaliciedade de ministro do Supremo, é exatamente para que, com o tempo, isso vá se diluindo e forme, dentro do tribunal, pensamentos de vários, pensamentos ideológicos, de várias presidências da República. Até porque quem chegou na presidência da República chegou porque a maioria da população elegeu. Então, essa é a ideia dessa forma de nomeação. Obviamente, um presidente não vai escolher alguém que pense diferente dele. Isso no mundo todo. Tem presidentes, historicamente, nós tivemos, que nunca ligaram para indicação para o Supremo. E tem outros que ligaram mais. Hoje, pela realidade que é o Supremo Tribunal Federal no Brasil, então, isso já não se coloca mais. Hoje, a escolha se dá como nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, na campanha presidencial,
Os presidentes sempre falaram isso, de vou ter uma vaga, vou ter 2 vagas, e vão refletir. Se o presidente é a favor do aborto, ele vai colocar uma pessoa a favor do aborto. Se o presidente é contra o aborto, ele vai colocar uma pessoa contra o aborto. E ninguém critica por causa disso. Ministro, o senhor me permite, desculpe interrompê-lo, mas nesse cenário que o senhor falou, é de divisão, imagino, de sociedade, também de antagonismo político mais exacerbado. Nós vamos entrar numa realidade de presidentes, aí, portanto, escolherem não só quem pensa como ele, ou que é republicano, etc., mas alguém muito da confiança, ou alguém que pensa muito como o governo. Isso, o Supremo vai passar a ser também como nos Estados Unidos, né, um espaço de ocupação de poder também político? Mas você acha que na República toda não foi assim? Que os desde o início da República, escolhiam, sorteavam alguém? Óbvio que não. O senhor mesmo mencionou que teve presidente e teve recente. Acho que o presidente Lula, no primeiro mandato, segundo mandato, por exemplo, ele não ocupou as vagas e não indicou pensando nisso, de fato. Na verdade, quando eu falei isso, eu lembrava do presidente Figueiredo, que não deu a mínima bola para o Supremo Tribunal Federal. Mas qual é a ideia dessa forma de nomeação? Porque nós não podemos fulanizar. Qual a ideia da forma de nomeação? O presidente que foi eleito pela maioria da população, ele vai colocar alguém, e o Senado tem que aprovar, vai colocar alguém que defenda os mesmos valores dele. Valores ideológicos, valores na economia, para que aquele momento de poder dele, pelo menos as ideias básicas, se perpetuem. Essa é a regra constitucional. Isso foi em que 1787 a Constituição americana colocou e o Brasil repetiu desde a Constituição de 1891. Essa é a ideia. Não é fazer um favor pessoal, não é fazer um favor familiar, mas é que as pessoas pensem semelhantes. Um presidente de direita não vai colocar, em tese, um ministro de esquerda. E vice-versa. Mas pode até colocar, se outros valores, ele entender, que aquela pessoa tenha. E aí até eu adianto que é uma crítica também equivocada que se faz ao Senado Federal brasileiro. Se faz essa crítica, e quem faz é porque, com todo respeito aqui, não entende como funcionam as coisas. O Senado nunca recusou. Lá, só o Marechal Floriano, que indicou 5 e depois não foram referendados. É verdade. O Senado americano esse que é o bom, né? Nossa, são questões diversas. Por que o Senado não recusa? Porque o presidente ele não indica quem ele sabe que o Senado vai recusar. A dinâmica brasileira é essa. Eu não vou citar nomes aqui, mas, ao longo desses quase 35 anos da Constituição, nós tivemos pelo menos 3 nomes que presidentes queriam indicar e sabiam que não iam passar no Senado, ele nem indica. Ele vai consultando. É só vocês procurarem no Google. Vocês vão ver. Os nomes saem, vai, a oposição fala que não, o Senado, naquele momento, está forte de oposição. O presidente recua para não ter que indicar e tirar a indicação. É uma outra dinâmica. Até porque a dinâmica no Brasil é muito mais difícil no Senado do que a dinâmica norte-americana, onde há 2 partidos só. São 2 partidos. Se colocou a questão, foi lembrado agora que o George W. Bush indicou a advogada dele, de cá, retirou. Quem acompanha sabe que ela não foi retirada porque tinha sido advogada dele. Sabe? Isso aí tudo bem, fica bacana para falar, lá nos Estados Unidos, é muito lindo. Não foi nada disso. Ela foi retirada porque a ala radical do Partido Republicano não gostava dela porque ela não era radical. A ala radical ia apoiar os democratas e iam derrubar a indicação dela. Não tinha nada com
com a questão de ter sido advogado, até porque outros juízes da Suprema Corte já tinham advogado para presidentes, outros juízes já tinham sido assessores. Foi a questão de que, nos assuntos essenciais para a ala mais radical do Partido Republicano, ela tinha, inclusive, escritos contrários a isso. Então, a gente, às vezes, importa algumas coisas para falar que lá fora é sempre melhor. Não é essa. São dinâmicas diversas. A sabatina lá dura 3 dias. Sim, 3 dias e 4 horas. Porque eles não querem massacrar o candidato. A minha sabatina durou 11 horas. Depois de 5 horas, você está no piloto automático. 3 dias e 4 horas dá 12 horas. Então, nós temos que ver, e isso é muito importante, porque o Senado, historicamente, acaba realmente equilibrando essas nomeações. Porque, podem acreditar em mim, o presidente não vai indicar alguém se o Senado já der o recado que vai recusar. Então, há um equilíbrio, é que é uma outra forma, uma outra fórmula, cada país tem a sua fórmula, porque aqui nós temos inúmeros partidos no Senado representados. Obviamente, é muito mais fácil para o presidente americano, ainda mais quando ele tem maioria no Senado. Ministro, o senhor acha importante a gente ter um Supremo mais representativo da sociedade, ter mais negros e mulheres, ministros vindos de outras classes sociais no Supremo? Veja, o Supremo tem que se caracterizar sempre por 2 pontos, ao meu ver. Uma representatividade regional, eu acho isso importante, porque o Supremo ele é um tribunal da federação, ele julga conflitos federativos. Então, não significa que um ministro do Sul seja melhor ou pior que um ministro do Nordeste, que seja, por sua vez, melhor ou pior do que o ministro do Centro-Oeste. Só que os pensamentos são diversos, o enfoque é diverso, e isso vale a mesma coisa para homens, mulheres, brancos, negros. Não significa que um ministro negro seja melhor ou pior que um ministro branco, que uma ministra negra seja melhor ou pior que uma ministra branca ou que um ministro branco. Mas são enfoques diversos. Obviamente, eu nunca vou ter o mesmo enfoque de um assunto, eu posso julgar até melhor ou posso julgar pior. Mas eu não vou ter o mesmo enfoque de um assunto ligado à questão dos negros do que um ministro negro, é óbvio, ou do que uma ministra mulher na questão das mulheres. Então, é importante sempre a questão regional e a diversidade, o que não significa que uma corte seja melhor ou pior em virtude disso, mas significa que terá uma visão diferente, uma discussão diferente. O que não significa também que uma corte seja mais progressista ou menos progressista. Pegando o paralelo norte-americano de novo, hoje a Suprema Corte tem 5 homens e 4 mulheres, sendo um homem negro, uma mulher negra e uma mulher latina. E é a corte mais conservadora das últimas décadas. Então, vejo, é importante a diversidade, tanto regional quanto de gênero e de raça. É importante porque as visões são diversas, mas não se pode fazer o link direto de que uma corte com mais diversidade será uma corte mais progressista. Não necessariamente. Uma corte com mais diversidade será uma corte mais liberal. Não necessariamente. Uma corte com mais diversidade terá pontos de vista diversos, e isso, obviamente, isso é importante para a discussão. Então, nesse sentido, é importante. Recentemente saiu uma notinha na Mônica Bergamo falando que o presidente Lula jamais indicaria uma pessoa ao Supremo, uma mulher ao Supremo, se não fosse alguém que ele pudesse pegar o telefone e ligar, ou seja, ter a confiança dessa pessoa. E aí vou fazer um juízo de valor meu. Eu acho muito problemático que um presidente, principalmente um presidente tão popular como o presidente Lula, não ter uma mulher no meio jurídico para quem ele possa
telefonar. E parte desse problema é esses filtros, essas barreiras ao longo do caminho, né, dos corredores do poder, tanto no judiciário, legislativo, executivo, para que essas mulheres cheguem lá. E talvez por isso também seja tão difícil a gente ter mais mulheres no Supremo hoje. Mas eu estou fazendo toda essa volta para levar a discussão para o TSE. O TSE está julgando diversos casos de candidaturas femininas fictícias, né, fraudando a cota de gênero. E aí queria entender, porque eu acho que isso é um pouco a ponta do problema, de por que essas mulheres não alcançam postos-chave, como o TSE está olhando para essa questão, se a gente vai fazer essa lei valer ou se vai ter algum tipo de anistia. Veja, a legislação, a interpretação do Supremo e do TSE estão valendo. Eu falo com tranquilidade, porque eu ainda, como terceiro juiz no TSE, do Supremo, eu divergi e, a partir disso, nós mudamos o precedente de que fraude à cota de gênero, ela não só torna inelegível a mulher que fraudou, mas toda a chapa perde o voto, perde os votos que teve e os mandatos obtidos. É por uma questão óbvia. Eu fiz política e essa contribuição eu pude dar ao TSE. Eu disse no dia do julgamento, eu disse, se nós continuarmos somente tornando a mulher que fraudou inelegível, a fraude vai se perpetuar, porque ninguém está ligando. A própria mulher não está ligando, porque ela, na verdade, ganhou alguma vantagem econômica para entrar de laranja. Ela não quer ser candidata. Então, tornar ela inelegível, ela vai rir disso. Agora, se nós caçarmos a chapa toda, a partir de então, a própria chapa e a direção do partido vai ter que se preocupar com isso. E foram inúmeros. Toda semana nós estamos julgando. Agora não mais, mas havia tribunais, também não vou citar quais, tribunais regionais eleitorais, que julgavam improcedentes todas, não importa. Tinha fraude que a pessoa tinha 0 votos. Como que alguém 0 votos, você vai falar que não é fraude? Óbvio, salvo se no meio da eleição ficou doente. Tinha outras que tinham 1 voto, mas nem na sessão eleitoral dela. Ou seja, é óbvio que há uma instrumentalização das mulheres em relação a isso. E o TSE continua sendo muito rígido nessa questão. Porque não adianta você garantir 30% para as mulheres, o equivalente do financiamento, e permitir candidaturas laranjas. A partir dessa mudança jurisprudencial e dessa dureza com que o TSE vem julgando, eu acredito que o ano que vem, nas eleições municipais, a fraude à cota de gênero será muito menor, porque inúmeros municípios no país perceberam que toda a chapa foi cassada. Há municípios que têm 11 vereadores, nós cassamos 5, porque era da chapa. Então, isso mostra que o TSE é vigoroso nessa aplicação. Eu não acredito, e conversei isso tanto com o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, a questão de anistia, essa anistia ampla que estão dizendo, não acredito. Ambos me disseram que querem ver uma forma de regulamentar tanto a questão de gênero e qual é a argumentação do mundo político. Que em alguns locais não conseguem 30%. Então, se poderiam ver uma forma de compensar em outros locais. E uma melhor regulamentação à questão das candidaturas negras. Que isso foi o TSE no primeiro momento, num caso, numa consulta, depois o Supremo Tribunal Federal numa DPF, não previu nem cota, até porque não há legislação sobre isso, mas previu que o número de candidaturas negras, proporcionalmente aí, deveria ser o mesmo valor do fundo partidário para incentivar. E a ideia, pelo menos o que vem sendo conversado no Congresso, é que se fixe também um percentual para as candidaturas negras. É importante definir
Porque com a definição, a partir dessa definição, fica mais fácil combater as fraudes também. Mas o recado para os fraudadores, o recado é muito duro, porque e às vezes falam, mas não é injustiça com o vereador que foi eleito ou o deputado estadual foi eleito, ele não sabia que tinha fraude. Então todos passam agora a fiscalizar, até porque se a fraude para aquela é mulher, os demais estão sendo beneficiados com mais recurso público. Então, todos são solidariamente responsáveis. A gente ainda não viu, né, ministro, no âmbito federal, uma aplicação, e tem processo, se não me engano, no TSE, que pode ter impacto na formação da bancada federal de determinada legenda. Nenhuma chance de o tribunal fazer uma outra interpretação diante do impacto possível que teria no Congresso Nacional? Se tiver fraude, a cota de gênero federal, a interpretação é a mesma de estadual e municipal. E o senhor estava mencionando agora, mudando um pouquinho de assunto, das importações que nós fazemos, às vezes, dos Estados Unidos. E o senhor mencionou agora, como presidente do TSE, conversou com Arthur Lira, conversa com parlamentares e tal. Eu lembro que o ministro Moreira Alves dizia que em Brasília os três poderes se encontram em algum lugar, mas tem muita gente que acha que o ministro do Supremo não deveria conversar com política. E a gente sabe que isso é talvez uma ilusão ou qualquer coisa que beire o romantismo. Como é que é essa relação dos ministros do Supremo Tribunal com a política? Essa é outra lenda urbana que se criou, que os juízes da Suprema Corte não conversam com políticos. Que os antigos lordes juízes, que agora são da Suprema Corte inglesa, não conversam com os parlamentares. Eles são mudos. Eles se escondem em casa. Os juízes da Suprema Corte, eles vão, no dia do discurso da União, eles vão, sentam na primeira fila de toga. Na abertura do ano judiciário, eles vão junto com o presidente da República. Os juízes da Suprema Corte, quando ele quer saber, imagina se ocorresse aqui, né? O escândalo. O juiz da Suprema Corte que quer se aposentar, quando ele começa a pensar em se aposentar, ele vai falar com o presidente da República. Ele vai dizer, olha, eu estou pensando em me aposentar daqui 3, 4 meses, para você já começar a pensar um candidato, um substituto. A conversa institucional, a conversa republicana faz parte, e eu diria, é um dever institucional. Os poderes têm que se conversar. Isso não vai mudar o voto de ninguém. Você não vai deixar de votar a favor ou contra porque você conversa com as pessoas. Os três poderes, eles têm que conversar, porque os três poderes têm uma responsabilidade com o país. Então, eu acho que tem muita hipocrisia no Brasil, dizendo que não é possível conversar. Quem diz isso é porque veste a carapuça. Acha que se ele fosse de um poder e fosse conversar, estaria sendo promíscuo. Qual o problema de conversar com o presidente da República? Qual o problema de conversar com ministros de Estado? Qual o problema de conversar com senadores da República? Com deputados, com governadores? A conversa institucional deve existir. Da minha parte, eu não tenho o mínimo problema de conversar institucionalmente de A a Z. Não importa o partido, não importa a coloração ideológica, eu acho que é um dever institucional das autoridades públicas conversar. Tem algum limite, ministro, para isso? Alguma necessidade de transparência, algum critério para dizer o que seria devido ou indevido nesse tipo de conversa? A conversa tem que ser uma conversa lícita, uma conversa republicana, mas qual a transparência? Você marca a conversa. Veja, eu acho que tem muito de hipocrisia nisso. Porque, se você quiser, você conversa por WhatsApp. Ninguém vai ficar sabendo também. Então, nem o WhatsApp a gente acha, né? Eu não confio muito. Carol, não é verdade, não dá mesmo. É por isso que eu não respondo meus memes, né? Se eu não confio em WhatsApp. Não confio em WhatsApp. Ele só falou, oi, tudo bem? Boa tarde, boa noite. E para seguir nessa pergunta, também existe a mesma coisa. Eu vi o né? senador. Tudo bem, senador? Bom.
Falei bem do Senado, nem tinha visto, senão não teria falado. Já vão falar que foi porque ele estava aqui e tal. A mesma coisa acho que vale para a opinião pública, né? Se vê aqui no Brasil uma participação muito maior do Supremo nos debates públicos e de temas que são candentes, mesmo que não estejam em julgamento. Também é um Supremo diferente. O Supremo da década de 90 para trás não fazia isso, não participava dos debates. Era outro, como disse também o ministro Moreira Alves, era outro animal, era outro bicho, o Supremo daquela época e de agora. Essa é uma realidade nossa e que não se compare, não se diga, em outros países o Supremo não fala tanto, porque aqui é assim mesmo e vai ser sempre assim. O Supremo Tribunal Federal, até 88, ele não tinha uma jurisdição constitucional forte. Essa é a verdade. O Supremo Tribunal Federal tinha um histórico muito forte na defesa da liberdade individual, toda construção de habeas corpus. Hoje eu vejo muita gente dizendo que o Supremo não deveria mais julgar habeas corpus. Simplesmente não sabe qual é a história do Supremo Tribunal Federal, desde o início da República, combatendo o Marechal Deodoro, o Marechal Floriano, no julgamento de habeas corpus. Mas o Supremo não tinha uma jurisdição constitucional, porque não existia nada semelhante à ação direta, que só veio no Brasil em 65, pela emenda 16, e veio para o Brasil com os piores motivos. Uma coisa boa, né, o sistema austríaco, veio em 65, mas a ideia era a seguinte: 64, o golpe militar, fechar Congresso não dá Ibope internacional. Então, vamos criar uma ação direta. Se o Congresso derrapar, o Executivo entra no Supremo para declarar inconstitucional. Tanto que, à época, só o Procurador-Geral da República, que era cargo de confiança do Presidente da República, podia ser demitido a qualquer tempo, só ele podia provocar o Supremo. Então, o Supremo, historicamente, até 88, o controle de constitucionalidade era muito fraco. Até porque o nosso controle caso a caso, né, o controle difuso, como nós até então não tínhamos os precedentes vinculantes, o Supremo não tinha essa força. Vem 88. Jurisdição constitucional brasileira é uma das mais fortes do mundo. Não há país do mundo que tenha um rol de pessoas que possa provocar o Supremo Tribunal Federal tão grande. Nenhum país do mundo permite, nenhum país do mundo permite que um partido político com um parlamentar possa entrar com ação direta de inconstitucionalidade no Supremo. Veja, isso estendeu o poder da oposição. E o Congresso, é importante se diga, depois de 88, o Congresso continuou fortalecendo o Supremo. O Congresso aprovou 2 leis em 99, as leis de jurisdição constitucional, a 9868 e a 9882, em 99. Depois, em 2004, a emenda constitucional 45 deu súmulas vinculantes, repercussão geral, fortalecendo o Supremo. Então, nós temos 3 questões que levam a esse papel realmente diferenciado do Supremo Tribunal Federal. Não há nenhuma corte jurisdicional ou constitucional no mundo tão forte quanto o Supremo Tribunal Federal. Primeiro que nós temos todo tipo de ação. Nós temos ação direta, temos ação interventiva, nós temos a DPF, ação por omissão, temos súmula vinculante, repercussão geral. Só que não foi o Supremo que criou isso. Não foi o Supremo que acordou um dia e disse, olha, a partir de agora nós vamos ter tudo isso. Foi o Congresso entendendo corretamente que esses instrumentos garantem segurança jurídica. Mas soma-se a isso o segundo ponto. A legitimidade para provocar o Supremo é muito grande. Então, todo mundo pode provocar o Supremo Tribunal Federal. Não tem uma questão que não chegue até o Supremo Tribunal Federal.
E o terceiro ponto é que a nossa Constituição, extremamente analítica e principiológica, acaba permitindo uma interpretação mais ampla. Você soma esses 3 pontos, num país que tem quase 30 partidos políticos, agora diminuiu a representação na Câmara para 18, 19, você sempre tem algum partido político provocando o Supremo Tribunal Federal nas questões políticas. Que país do mundo, em 4 semanas, julga uma questão penal de um ex-presidente da República, marco temporal indígena, juízo de garantias, que está previsto para amanhã, que reestrutura todo o sistema penal, e descriminalização da droga semana que vem. Veja, isso em 4 semanas, não existe país do mundo. Agora, o Supremo que falou, eu quero julgar isso aqui, me dá o marco temporal. Não, tudo provocado. Então, se você me perguntou, o Supremo vai mudar essa... É possível o Supremo, vamos dizer, entre aspas, voltar para a toca de antes de 88? Obviamente que não. Ministro, e falando ainda esse equilíbrio entre os 3 poderes e esse poder do Supremo, quase como um pouco poder mediador, como fica isso no momento de apagão, disfuncionalidade da PGR? Não, nós temos que esperar no futuro se houver esse momento. Mas como foi lidar, ministro, com... Nós tivemos aí, durante 4 anos, uma dificuldade, e o senhor enfrentou isso, né? Uma dificuldade no processo de investigação, ou mesmo de atuação da PGR, e essa crítica foi feita. E uma demanda por um controle desse poder, que não tem controle, do PGR, de dizer, não vou investigar, ou não vou abrir determinado processo contra, sei lá, o presidente que o indicou. Existe alguma mudança no sistema que possa ser feita para evitar esse poder que não tem controle? São 2 coisas diferentes que eu fiz questão de salientar muito durante esse tempo. O Brasil adotou, inegavelmente, e eu lutei, isso, eu fui mais de 10 anos promotor de justiça, pelo sistema acusatório. O sistema acusatório significa que o Ministério Público tem a privatividade da ação penal pública. Ninguém pode ser processado se o Ministério Público não processar. Isso não tem nenhuma relação com a questão de investigação. O sistema acusatório não dá a privatividade da investigação para o Ministério Público. O nosso sistema nisso é híbrido, tanto que o artigo 144 mantém a Polícia Judiciária e a presidência dos inquéritos na Polícia Judiciária. Então, não é possível, seja o promotor da comarca, eu fui promotor no interior de São Paulo, depois na capital, seja o promotor da comarca, seja o procurador-geral da República, dizer, isso não pode ser investigado. Não existe isso. Isso não tem nenhuma relação com o sistema acusatório. O sistema acusatório a partir do momento que houve a investigação finalizou, o Ministério Público deve propor a ação penal, a denúncia ou o arquivamento. Nós temos, e essa questão é importantíssima, nós temos, na primeira instância, seja o promotor de justiça, seja o procurador-geral da República, ao artigo 28, o antigo artigo 28, o promotor, se acha que não é caso de denunciar, promove o arquivamento. Se o juiz não concordar, o juiz remete, no caso do Ministério Público Estadual, ao Procurador-Geral de Justiça. No caso do MP Federal, remete à Câmara Criminal. É um sistema de controle, que sempre foi... falam que o pior do sonho é quando você atinge o sonho, né? Sempre foi criticado pelo Ministério Público. Por que o juiz tem que se meter nisso? O sistema acusatório é o Ministério Público. Se o promotor entende que é caso de arquivamento, ele arquiva e ele remete ao órgão superior, seja o Procurador-Geral de Justiça, seja a Câmara, ele remete, sem que o juiz participe, ele remete, e, a partir disso, o Ministério Público decide. Veja, é o Ministério Público que decide, não é um promotor ou um procurador-geral, é o Ministério Público.
essa alteração veio com o juízo de garantias. Está suspensa liminarmente, mas o artigo 28 determina que mande para um órgão de controle. Os procuradores gerais de justiça, os chefes dos ministérios públicos estaduais, não tinham nenhuma previsão de controle também no caso de prerrogativa de foro. Um prefeito, um deputado estadual, se o procurador-geral entendesse pelo arquivamento, o Tribunal de Justiça deveria arquivar. As leis complementares, todas estaduais, começaram a prever uma possibilidade de controle. O ofendido pode agora pedir ao órgão especial, ou ao colégio de procuradores, a todos os procuradores, que reveja isso. Então, em nível estadual, já há um controle. Em nível federal, há um entendimento do Supremo Tribunal Federal que o Procurador-Geral da República pedindo o arquivamento, o Supremo Tribunal Federal deve acatar o arquivamento. Não há uma previsão de controle. Eu diria, não havia, porque eu entendo que a nova redação do artigo 28, trazida pelo juízo de garantias, que está suspenso liminarmente, mas o Supremo Tribunal Federal vai começar a analisar na semana que vem, permite a interpretação de que todo sistema do Ministério Público deve ser interno. O sistema acusatório garante isso. Se a instituição, Ministério Público, não quiser, alguém não vai ser processado. É a instituição, não uma pessoa. Então, no caso de primeiro grau, vai continuar essa remessa agora, a remessa oficial de todos os casos, e o próprio, por incrível que pareça, eu brinquei que o sonho, quando se realiza, às vezes é ruim, o próprio Ministério Público pediu a suspensão do que brigou 25 anos, 30 para conseguir, porque, obviamente, vai aumentar muito o trabalho. Eu diria para vocês, de cada 1000 inquéritos arquivados, até mais, hoje tem o artigo 28. E eu costumo brincar só quando o juiz briga com o promotor. Aí ele manda pelo 28. Hoje os 1000 devem ir para o órgão superior, o que é muito bom. É muito bom porque vai possibilitar que a instituição tenha teses criminais. Porque se eu sou promotor de uma comarca, eu arquivo tudo. Você é promotor da comarca vizinha e denuncia tudo. A mesma coisa, não há controle. Hoje, os órgãos superiores vão controlar. E é possível interpretar que o Supremo Tribunal Federal, entendendo que não seja caso de arquivamento, sistema acusatório, ele continua não fazendo nada. Mas que o Procurador-Geral da República, agora, ao arquivar, tenha que remeter ao Conselho Superior do Ministério Público. Acho que essa interpretação do artigo 28 é possível. Ministro, a gente está caminhando para o fim dessa conversa. O senhor mesmo estava falando antes que todas as suas decisões foram referendadas pelo plenário. O senhor é conhecido por ser um bom operador do sistema de justiça e de pautar os seus casos quando o senhor está confiante no resultado. É por isso que o senhor pautou para a próxima semana a inegibilidade de um certo ex-presidente? Não, eu, na verdade, pauto todos os meus casos. Por isso que o meu acervo diminuiu. E eu sou sempre confiante nos meus votos. Às vezes a gente ganha, às vezes perde. Faz parte, né, de um órgão colegiado. E eu pautei a partir do dia 22, porque o ministro Benedito ele liberou dia 1º de junho. O ministro Benedito liberou, não havia nada que fizesse eu não pautar. Até porque, vou fazer uma autopropaganda, até porque não tem mais processo para julgar no TSE. Eu simplesmente, processo de todos os ministros, nós limpamos todos os processos que estavam liberados para a pauta, todos já estão pautados, e eu não iria fazer diferente exatamente com esse. Então, eu soltei a pauta em maio, de maio todo, porque todos os processos que os ministros relatores liberaram, eu pautei.
nas sessões virtuais e presenciais. Aí eu soltei metade de junho. Por quê? Porque não tinha mais processo. O que tinha liberado, eu soltei. Daí, quando liberaram, né, no finalzinho de maio, eu pautei até 15 de junho, do dia 29 de maio até o dia 10, quando liberaram outros, eu pautei todos de novo. Veja, não seria razoável, não, esse eu não vou pautar, eu vou escolher o melhor momento para pautar. O ministro Benedito, que é o relator, liberou dia 1º, junto com outros processos, todos foram pautados. Não há nenhum processo, não há escolha de processos, todos são pautados. Ministro, e, obviamente, o senhor não vai antecipar juízo de valor sobre este processo especialmente, mas o TSE é, evidentemente, um tribunal administrativo e nunca, por exemplo, isso é uma crítica também que se faz, mas me parece desarrazoada, nunca cassou um governador de um estado do Sudeste, por exemplo, e coisa que o valha. E a gente pode ver, pela primeira vez na história, um ex-presidente da República inelegível e ainda com apoio popular. Que imagem o TSE passa numa eventual, ou no julgamento deste processo, para a sociedade? O TSE tem que julgar de acordo com a Constituição e com a lei. O TSE não, diz você, o TSE nunca cassou um governador do Sudeste. Será que chegou algum processo com provas para caçar um governador do Sudeste? Ou tem que caçar um governador do Sudeste só porque caçou também um governador de outro local? Veja, o TSE julga o que chega. Chegou isso para julgar, nós vamos julgar. Independentemente do resultado, o TSE vai cumprir a sua missão. A missão do TSE, e desde o início da minha presidência, isso eu insisto, o TSE não se pauta a analisar nada e com rapidez. A celeridade, a justiça eleitoral sempre foi célere, até porque os prazos são diferenciados, e tudo que chega é julgado. Não seria esse caso, por envolver um ex-presidente, que eu tiraria esse caso, vou esperar um momento propício. Não, entrou na vala comum. Tudo que é liberado é pautado, não há escolha de casos. E o senhor acha que esse tipo de julgamento pode colocar um ponto final em questionamentos sobre lisura e legitimidade do processo eleitoral? O debate que a gente viu nesses últimos anos, o senhor acha que o próximo presidente do TSE, na próxima eleição presidencial, vai ter de enfrentar, ou esse pode ser um ponto final nisso? Eu entendo que esse debate já acabou com a eleição. Basta ver o seguinte, se a população não acreditasse na lisura do processo eleitoral, não teria ido votar. Uma coisa é o discurso político, outra coisa é a realidade. Nós tivemos 80% do eleitorado indo votar. Nós tivemos, pela primeira vez, menos abstenção no segundo turno do que no primeiro turno. Então, concordo, se você realmente não acredita numa coisa, você vai. Se você acha que seu voto vai ser fraudado, por que você vai sair da sua casa? Vai até a sessão eleitoral e vai votar. Óbvio que é da boca para fora. É porque senão o voto é obrigatório. Nós sabemos que o voto é obrigatório no Brasil pelo no mútuo, né? Basta você justificar. Você pega o celular e justifica. Não deu para justificar. A multa é de R$3. R$3,50. Então, as pessoas vão votar porque acreditam no sistema eleitoral brasileiro. O sistema eleitoral brasileiro, eu repito sempre isso, é motivo de orgulho nacional. Não há um país do mundo, e nós somos a 4ª democracia em número de eleitores, não há um país do mundo, mesmo pequenininho, que consiga terminar a eleição às 5 horas e às 7:50 dar o resultado eleitoral. De 156 milhões de eleitores. Isso é motivo de orgulho. Nós tivemos a eleição, primeiro e segundo turnos, a diplomação, a posse. Esse assunto, entendo, já acabou com a eleição, com o comparecimento eleitoral e com a tranquilidade
porque não houve violência nos dias das eleições. Quem vota em A, vota em A, quem vota em B, vota em B. As agressões ficaram mais nas milícias digitais do que no mundo real, graças a Deus. Ministro, obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada, gente. A gente vai agora... Eu que agradeço. Obrigado.